Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui com os irmãos para refletirmos um pouco na sua palavra. Quero vos convidar para lermos a palavra de Deus. Na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Desejo ler com os irmãos apenas os 2 primeiros versículos. Eu amo muito esse texto da Bíblia, o texto todo, mas hoje quero refletir convosco apenas nesses 2 versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o povo diz: Amém. Meus irmãos, se tivesse que pensar num tema para esse comentário que vou fazer, eu ia pôr um tema, eu posso pôr um tema simples, mas que nos chama bastante a atenção pelo fato de ter risco. Se tem risco, devemos aumentar a nossa prudência, o nosso cuidado. Não é assim? Eu poderia dar um tema de como o risco da conformidade com o mundo. É mais ou menos o contrário do que o mundo prega. Quando eu falo aqui mundo, eu não estou falando do planeta Terra, que faz parte de outros mundos, né? Existe o mundo sistema e o mundo cosmos. Eu não estou me referindo ao mundo cosmos, onde estão o planeta e os planetas nas órbitas, nas galáxias. Não estou me referindo ao mundo cosmo, mas ao mundo sistema. O mundo sistema. A sociedade tem uma forma de viver. Amém? Sim ou não? Em todos os lugares têm uma forma de viver. Que essas formas eram bastante diferentes há umas décadas atrás, mas com o que nós chamamos hoje de globalização. Com a globalização, está se tornando uma coisa parecida em todo lugar, aonde a onda da globalização chega, tenta se mexer com o comportamento social daquele lugar. Por exemplo, no Brasil, até a década de 70, nós não tínhamos ainda aderido ao modelo globalizado. Éramos um país que tínhamos mais ou menos uma maneira de ser e era diferente de outros países, até da América do Sul, do nosso próprio continente. Tínhamos uma língua diferente. No continente sul-americano só temos o Brasil que fala português, os outros falam o espanhol. Então,
havia uma série de diferenças do comportamento do povo brasileiro em diferença com os demais países. E se fosse falar da Europa, da América do Norte, dos outros continentes, ainda mais diferença ainda havia. Com a globalização, o diabo, veja o que eu vou usar aqui, o diabo tem tido facilidade para transferir de uma sociedade para outra as coisas que ele planejou para o sistema mundano. Eu sei que os irmãos têm certeza, porque conhecem a Bíblia, que o mundo jaz, podem completar, o mundo jaz no maligno. Isso é bíblico, está lá na carta de São João, no capítulo 5, se não me escapa a memória, eu posso até pedir para os irmãos verificarem, porque nós queremos deixar consciente disso. No capítulo 5, versículo 19, quando diz, 1 João, viu? 1 João 5 e 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O que a Bíblia diz, está dito. Amém? Agora, aqui deixa dois aspectos fundamentais para qualquer atividade da vida religiosa, vida cristã, vamos dizer, vida cristã. A primeira é, o texto afirma que não põe em dúvida, apenas há uma certeza. Sabemos, vocês podem confirmar, ler comigo, repetir? Sabemos que somos de Deus. Isso faz alguma diferença? Saber? Faz ou não? Então eu vou pedir para vocês dizerem mais forte, porque foi fraco. Sabemos que somos de Deus. É a primeira coisa que eu e você precisa ter certeza. Porque no mundo eles não têm certeza nenhuma. Existe nesse país, o nosso país, muitas pessoas que se dizem ateus, que não creem em Deus. Não é verdade? A sociedade vem trabalhando sob o controle diabólico para tirar da mente das pessoas a existência de Deus. E não é de agora, é há muito tempo. Mas com a globalização, essa ideia vem aumentando assustadoramente. O diabo vem arregimentando principalmente os lugares mais elevados da sociedade, que são as universidades. É lá que o crente, quando vai, se ele não souber, se ele não tiver certeza que é de Deus, ele vai e volta pior. Pode sair com o anel nos 10 dedos, mas volta sem a fé e não adiantou nada para Deus. Sabemos que somos de Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Quem é de Deus, irmãos, não faz acepção do seu irmão. Faz? Não. Porque vai admitir, crer que ele também é de quem? De Deus. Vamos ver a outra parte, seria sabermos que somos de Deus. É a primeira coisa que temos que ter certeza. E a outra é que todo mundo, o mundo, esse mundo aqui agora, repito, o mundo, os sistemas que regem as sociedades estão sob o maligno. Vamos em Atos capítulo 27, por favor.
volte um pouquinho nas Escrituras. Eu gostaria que você, meu irmão, meu amado irmão, irmã, manuseasse a sua Bíblia. Infelizmente, ainda tem pessoas que vêm para um culto de doutrina e às vezes fica somente olhando, como quem está assistindo. Você não veio assistir a doutrina, você veio participar dessa doutrina, compartilhar dela, desse culto, desse momento. Eu disse, Atos capítulo 27, quem já abriu, diga amém. Procure aí o versículo de número 23. O episódio aqui é daquele momento em que Paulo sofre um naufrágio com os seus companheiros e tal, mas eu não quero me referir ao naufrágio, apenas à questão da certeza que Paulo tinha. Paulo tinha a certeza que era de Deus. Ele diz, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, que mais? De quem mais? De quem eu sou. Você não pode esmurecer, você é de Deus. Já quiseram calar você, tentaram, estão tentando, mas não vão conseguir. Você é de Deus. E se você é de Deus, você vai fazer a diferença entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Lembra do texto bíblico que diz assim, eu sei em quem eu tenho? De quem é essa expressão? É de Paulo. Não é assim, meus amados? Eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Quem sabe quem é de Deus, sabe em quem está crendo, não é? Vem tempestade, vem frieza, vem isso, vem aquilo, tudo passa, mas Deus permanece. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, permanecem também. Primeira coisa que temos que ter certeza é que somos de Deus. De fato, sou de Deus, eu sei que sou de Deus. Enquanto a pessoa não tem essa certeza, ele vacila, ele vai na onda. Mas quando ele sabe que é de Deus, não, aqui não posso entrar. Eu assim não vou fazer, porque eu sou de Deus. Amém, amados? Agora, voltemos para o texto em apreço. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A expressão de Paulo nesse texto é tão veemente que nós poderíamos substituir a palavra rogo por eu imploro. Eu imploro a vocês, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que vocês se apresentem a Deus, apresentem o vosso corpo em sacrifício. Porque o corpo do crente, irmão, se ele é de Deus, de quem é o corpo do crente? Me respondam, eu quero ouvir. Se ele é de Deus, de quem é o corpo dele? Porque tem gente que pensa que é só a alma, não é? É só a alma. Aí expressa o salmista no Salmo 103, ó minha alma, bendiz ao Senhor. E é a alma só? Nós precisamos glorificar a Deus, como diz o próprio salmista. E tudo que há em mim, o corpo está em mim? O corpo é o tabernáculo do Espírito Santo. Deus quer morar na casa. Lembra do saudoso pastor Zé Gomes, quando dizia que a temperatura era sempre alta? Porque ele comprou a casa, né? Limpou a casa, botou fogo na casa e morava na casa. Ele que ele falava era Jesus. Quando Jesus está na casa, no corpo, não tem capeta que puxa o crente, irmão.
Digo amém. Mas Jesus disse que quando alguém entristece o Espírito Santo, quando alguém provoca alguma coisa que entristece o santo, aí o que acontece? Diz que o Espírito sai, né? O Espírito Santo de Deus se retira do ambiente. Aí aquele Espírito que habitava no homem antes de ele receber Jesus, que morava nessa casa, que está procurando um lugar para repousar, não acha, voltando e vendo a casa vazia e arrumada, diz, mas que coisa, que maravilha, volta e vai buscar o quê? Mais 7 espíritos piores do que ele, e aí Jesus disse, a situação daquela pessoa se torna pior do que a de antes, não é? Mas isso não vai acontecer. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, isso não vai acontecer com você não. Porque você é de Deus. Não vai. Não dê lugar ao diabo, que ele não vai poder cirandar com você. Porque quando a gente é de Deus, irmão, até para ele tocar na gente tem que pedir permissão a ele. Lembra de Pedro? Pedro estava lá se gabando, dizendo algumas coisas que era somente da boca para fora. Aí já disse, Pedro, vem cá, ó. Eu vi Satanás feito um raio. E ele veio falar comigo. E ele me pediu para cirandar contigo, Pedro. Mas eu não deixei. Aleluia! Ele pediu! Mas o meu Jesus, o teu Jesus não deixa, irmão. É por isso que você está aqui. Ele já foi pela direita, foi pela esquerda, veio para um lado, veio para o outro, tentando de todo jeito. Mas Jesus, esse aí não. Essa aí não, Satanás. Essa é minha. Pergunta a ela se ela não é. Pergunta a ele se ele não é. Ele disse, eu não deixei. Ele me pediu, mas eu não deixei, para que a tua fé não desfaleça. Então, meus irmãos, olha, precisamos saber cultuar a Deus com o nosso corpo também. Não é somente com a alma. A alma é a nossa própria existência. O que é a alma do homem? A alma é a nossa própria existência. A alma humana é diferente da alma animal, porque a alma humana ela é uma produção divina diferente. Se a gente for lá para Gênesis capítulo 1, versículo 24, a Bíblia diz que Deus, quando criou os animais, disse assim, e produz a terra, não é? Animais, eu não me lembrei como é que é a expressão que diz, 1:24 de Gênesis, quem achar primeiro, pode ler. Estamos em plena... Disse também Deus, sim. Produz a terra ser vivente. Sim. Conforme a sua espécie. Muito bem. Animais domésticos. Sim. Animais selvagens. Sim. Segundo a sua espécie. E assim se fez. Aleluia. Observa os irmãos que aí não aparece em momento nenhum espírito, não é? Aparece a terra, produz a terra, então o pó e a palavra. E do jeito que ele pensou, os animais que ele citou, produziu-se. Então a alma do animal, conforme lá em Gênesis capítulo 9, o versículo 4, se eu não estou também enganado, que eu não anotei aqui, alguém pode ler, vai dizer que a alma, a vida do animal está no sangue. É só a relação que tem. O animal não tem espírito. Então, ele morreu, voltou a ser pó. Mas a mesma coisa não acontece com o homem. Agora vamos ler Gênesis 1,
E o versículo 26 e 27. Aleluia. 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 Isso. Diferentemente, Deus criou o homem diferente dos animais. É ainda para ficar mais patente, leia o 2 e o 7 de Gênesis. Quem diz amém? Amém. Aleluia. Lá em Jó tem um versículo que diz assim: na verdade existe um espírito no homem. E esse espírito, dado por Deus a habitar o corpo do homem, pela própria palavra do Senhor, façamos, a alma humana é diferente. A alma do homem tem conexões. É como se fosse uma central onde recebe informações do corpo, quer dizer, das coisas materiais, mas também das coisas espirituais. O homem, então, a nossa alma está sujeita às coisas dessa vida, às coisas materiais, como também das coisas espirituais. Nós temos condição de estar em atividade com os dois mundos, o material e o espiritual. Evidentemente que muita gente vive como animal. Vive como animal, mas ele tem um espírito morto diante de Deus, mas ele tem um espírito. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se olharmos para a palavra de Deus, muita gente vive num mundo diferente do crente. Por quê? Porque para eles vivem como animais irracionais. É assim que eles vivem. Leia. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, teu Deus. Aí prova a parte espiritual do homem, né? Então a alma, que é a parte que recebe as informações, que a alma é como se fosse o ponto onde todas as informações faz a gente agir. Então quem faz agir é a alma. É por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma é quem pratica as ações, mesmo sendo influência de um lado como do outro. Do lado material, o que é que a alma recebe? Recebe informações endógenas, que é as informações do próprio organismo. Sede, fome e outras informações biológicas vão até a alma para que o corpo, que o ser vivente, passe a saciar. Por exemplo, se for fome, essa informação chegando, a pessoa vai procurar alguma coisa para alimentar a sua alma, né? O seu corpo, né? Se for outra informação, ele vai ter que providenciar também, sair. Se for para qualquer outra atividade do organismo, a pessoa vai tentar saciar, porque a alma é quem toma essa providência. Amém, amados? Mas também tem o lado espiritual. A consciência, pelo menos, para ser mais sucinto, a consciência não é da parte animal do homem. A consciência é do espírito. Deus, quando criou o homem, façamos a nossa imagem e semelhança, nessa parte que veio de Deus, veio a consciência humana, que é isso que torna o homem diferente de um animal. Pasmem as pessoas que hoje aqui estiverem pensando em estudar psicologia, para não se confundir depois. A psicologia como ciência é uma psicologia sem alma. Psicologia sem alma. É até um contrassenso, porque a palavra psicologia seria estudo da alma. Mas eles fizeram tudo para tirar isso da ideia, para tornar
a psicologia uma ciência, porque antes eles diziam que era algo ligado à filosofia humana. No entanto, a alma existe. E mesmo usando argumentos técnicos e argumentos científicos, não podemos negar que a subjetividade não é uma coisa que procede do corpo. O que procede do corpo são hormônios, pode gerar, por exemplo, a atividade sexual é uma atividade que vem do próprio corpo. O animal também tem o que a gente chama, como é que ele age? Ele age de forma instintiva, ele tem instinto. E o homem também tem instinto. Só que o homem não pode se comportar como um animal, porque se ele se comportar, todo mundo julga ele. Quando alguém comete um crime horrendo, uma coisa horrível, todo mundo diz, aquilo é um monstro, não é? Já está julgando a pessoa como que está fora da realidade humana. Porque existe no homem uma consciência. Deus deu ao homem uma consciência. E se somos de Deus, essa consciência é pendida para que lado? Para Deus. Se não formos de Deus, então essa nossa consciência pode estar sobre a influência satânica, que é o que está acontecendo nas pessoas que não são de Deus. Não estou julgando quem, não estou falando de religião. Todas as pessoas que não estão vivendo sob a influência de Deus, elas estão sob a influência de um espírito maligno. Eu posso mandar vocês ler Romanos 8, por favor, abra aí. Romanos 8, versículo 14, para afirmar isso que eu estou dizendo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem diz amém? Ora, se somos guiados pelo Espírito de Deus, aí somos de fato, de quê? Filhos de Deus. Mas todo mundo diz que é. Não, eu também sou filho de Deus. Mas pela Bíblia só pode ser filho de Deus os que estão sendo guiados pelo Espírito dele. Esses estão sob a influência do seu Espírito. Quem diz amém? Então, meus amados irmãos, o que é que vem depois do versículo 15, amado? Você aí, pode ler. Isso. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba. Muito bem. Então nós estamos sob a influência do Espírito de Deus, porque nós temos o lado humano, animal, vertebrado, mamífero, como a biologia trata. A biologia divide os animais, né, em os invertebrados e vertebrados. Sabemos que temos esse lado comum, que é a parte material do homem, mas nós temos o Espírito, que também influencia a nossa alma. E se somos de Deus, é sob esse Espírito que estamos abaixo e sendo governados. É por isso que, se formos agora até a carta aos Gálatas, por favor, no capítulo 5, e o versículo 16, pode ler, meu irmão. Continue. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Muito bem. No 19 começa a dizer, agora, se a guerra você não está submetido ao Espírito de Deus, então o que vai aparecer aí, porque as obras da carne são manifestas, as quais são aí, na sua Bíblia?
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que estão produzindo estas coisas estão sendo criados pelo Espírito Santo, irmãos? Estão? Pronto. Não sabe se são de Deus. Mas nós somos de Deus. Diga novamente para o seu irmão: você é de Deus. Não tire isso da sua mente, não. Você é de Deus. Aleluia. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, versículo 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. aleluia. Então você veja, quem está produzindo aquelas coisas lá não está sob. Eu quando digo sob é porque está abaixo, sendo governado, dominado. Ora, se é o mundo inteiro, como a gente viu, está sendo governado pelo diabo, por Satanás, pelo maligno, eu não estou, porque eu sou, você não está, porque você é de Deus. Essa é a diferença. Agora, meus irmãos, olha, nós vamos até a carta do apóstolo São Pedro. Primeira carta do apóstolo São Pedro. Deixa eu me ver aqui. Primeira, eu acho que é a segunda carta, por favor. Segunda carta do apóstolo São Pedro. Versículo 9, 2 e 9. É porque o Senhor sabe livrar da provocação dos piedosos, da provação dos piedosos, e reservar sobre castigo muito injusto para o dia do juízo. Continue, versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Está vendo aí? Então, as pessoas que vivem nessas condições, eles vivem como com essas atitudes. Agora leia aí no Pedro, ainda nas cartas de São Pedro, versículo 9, 2 e 9. Agora é 1 Pedro, você estava em 2 Pedro, é 1 Pedro 2 e 9. Leia 9 e 10. 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça Aleluia. Real, nação santa, povo adquirido. Aleluia. Sim. daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, senhor. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluia. 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 É a palavra. Se você é de Deus, você sentiu o sabor. É por isso que o povo glorificou a Deus. Sentiu o sabor. Vamos repetir para sentir o sabor. O irmão leu muito bem. Mas vós sois a geração eleita, na minha versão,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Diga novamente, eu sou de Deus. Satanás não pode fazer conosco o que ele quer não. Viu? Não pode. Voltemos ainda para a segunda carta de Pedro. Esses homens que vivem nessa condição, que procedem como animal irracional. Eu estou procurando esse momento aqui, quando Pedro diz que eles procedem como animais irracionais. 2:12, não é? Pode ler, amado. É no capítulo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, ó: mas estes, quer dizer, estes que vivem praticando essas coisas, estes como animais irracionais que seguem a natureza, quer dizer, só percebe, só sente as informações que vêm da terra, da carne, do corpo, né? O espírito está submetido ao diabo, feitos para serem presos e mortos, blasfemando, do que não entendem, perecerão na sua o quê? Corrupção. Agora vamos para o versículo 17, por favor. Estes são fontes, o que é que diz na sua Bíblia? Fontes sem o quê? Eu quero ouvir de novo, sem o quê? Sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Quem são esses? Esses que não são de Deus, que vivem submetidos ao Espírito que comanda o mundo. Agora, está faltando poucos minutos ali, porque quando a gente está na palavra o tempo voa. Eu quero voltar para o texto em apreço. Qual foi? Romanos 12. E lembrar apenas um aspecto aqui. Com esse aspecto a gente vai concluir a nossa palavra de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Olha, a expressão apresentar o corpo em sacrifício é mais forte ainda do que se tivesse dito assim, o corpo como um altar. Embora a Bíblia diga, mais de um lugar, que o corpo é o tabernáculo do Espírito Santo. Mas eu estou querendo me referir à questão que Paulo fala de um sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus e que passam a viver na dispensação de Deus, logo percebe que precisa de um altar. Logo. Vamos lá para o Gênesis, no capítulo 12, a chamada de Abraão, e vejamos, meus irmãos, se não foi assim como eu estou falando. Com esses comentários aqui, a gente conclui, e eu estou bastante agradecido pelo fato dos irmãos estarem atentamente conferindo nas Escrituras o que estamos falando. Para mim, essa é a verdadeira forma de doutrina. Doutrina não é uma pregação, não é? Não é. Eu podia estar aqui nem citando Bíblia, nem perdendo tempo, só falando. Nós chamamos isso em cadência de púlpito na pregação, mas num
numa doutrina, a gente os irmãos têm que interagir, têm que saber, têm que ler, têm que verificar se aquilo procede das Escrituras mesmo, por isso que se perde tempos. Eu falei Gênesis 12, os irmãos sabem que é nesse capítulo onde Deus resolve chamar Abraão, não é? Chama Abraão dizendo que ele tinha que deixar tudo, inclusive a casa dos seus pais, o ambiente onde morava a sua família, e sair na sua direção. E ele creu, ele só fez isso porque creu. Digam amém. Quem crê e obedece é vitorioso. Ele creu e obedeceu. E aí saiu da casa de seus pais. Até muita gente se embaraça um pouco aqui, nesse texto, porque no capítulo 11, dá a entender que Abraão não saiu da casa dos pais antes do pai morrer. Mas ele saiu antes do pai morrer. Porque se ele não tivesse saído, ele não tinha obedecido a Deus. O Senhor disse: sai da casa do teu pai, da tua parentela, e ele saiu. Ele obedeceu. Sabe por que eu digo que ele obedeceu e saiu antes do pai morrer? Porque a Bíblia diz aqui no capítulo 11 que quando ele saiu da casa do pai, ele tinha 75 anos. 75 anos, quando Abraão foi chamado e saiu da casa do pai dele. O pai dele, quando gerou Abraão, aqui no capítulo 11, diz que ele tinha 70 anos. Vamos ver se aparece aqui rápido. E terá, versículo 26, viveu 70 anos e gerou Abraão. Então, o pai tinha 70 anos quando gerou o filho, certo? Quantos anos tinha Tera quando ele saiu da casa do pai dele? Abraão saiu? 145. 70 mais 75. Então o pai estava vivo. O pai ainda viveu mais 60 anos. O velho morreu com 205 anos. Então, foram contemporâneos ainda um bom tempo depois que saiu da casa do pai. Que a obediência dele era sair da casa do seu pai. Quem é de Deus obedece a palavra de Deus. Essa é a diferença. Satanás não pode. Na hora que você se entrega e diz: eu sou do Senhor, Satanás não pode mais fazer nada com ele. Vê com Jó, vê com Pedro. Ele tocou em Jó? Tocou. Deus permitiu? Sim ou não? E se Deus não tivesse permitido, ele tinha tocado? Não. Só porque Deus permitiu. Já com Pedro, Jesus disse: eu não permiti. Então, nós que somos do Senhor, temos que obedecer na íntegra a sua palavra. Abraão saiu. Mas quando ele saiu, agora, e os pais dele eram politeístas, adoravam o sol e tal, mas ele agora era Então, quem é de Deus, a primeira coisa que precisa é de um altar. Diga aí para seu irmão: olha, quem é de Deus precisa de um altar. Você tem um. Aleluia! Aleluia! Quem é de Deus precisa de um altar. Vamos até o versículo 7. Sim. Darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O altar é o lugar certo aonde o crente vai ouvir Deus falar com ele e vai oferecer sacrifício ao seu Deus. Depois que levantou o altar, Abraão disse: agora eu e Deus e eu.
Eu não vejo, logo em seguida a esse texto, Abraão consultando a Deus se devia ir ou não. Será que ele consultou se devia ir para o Egito? O que é que os irmãos acham? Não. A terra estava muito seca, não tinha o pasto necessário. Ele ouviu falar que lá no Egito estava tudo verde, e então se dirigiu para lá. Lá passou por uma prova que só ele, Deus, sabe. Mas como ele tinha feito um altar ao Senhor lá em Betel, Deus fez ele voltar. Digam amém. Ainda quando o crente, aquele que é de Deus, por escolha pessoal, ele resolve sair da rota que Deus traçou, mesmo assim Deus ainda faz ele voltar para o lugar que tem altar. Ah, como Deus trabalha, irmão, olha. Vai, Deus diz, mas o altar que tu fizeste está lá. É lá onde está o altar. Ele foi para o Egito, Deus teve misericórdia, não aconteceu as desgraças que o diabo pensava, porque Deus estava no controle. Abraão voltou e se instalou aonde? No lugar onde havia feito o altar. Vamos para o capítulo 13 e leiamos o versículo 4. Até o lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome. Aleluia. Vê para onde ele voltou. Ele foi, não se deu bem, mas voltou para o mesmo lugar aonde ele tinha erguido um altar. E lá ele invocou o nome do Senhor. Quem é de Deus é assim. É assim. Então, irmãos, infelizmente, às vezes tem pessoas que não têm certeza se é de Deus. Tem tudo para ser. Conhece a palavra, acredita no que se prega, chora quando a gente fala, mas não tem essa certeza. Eu vou citar aqui um exemplo, o sobrinho de Abraão. Não era o nome dele? Ló. Ló não tinha a mesma convicção que Abraão. O que acontece com Ló? Ló também, por estar acompanhando o seu tio, que é a quem estava derramando assim as bênçãos do céu. Ele podia ter aprendido com o seu tio que para ser de Deus tem que servir, tem que oferecer ao Senhor sacrifício, tem que ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas ele estava à margem da fé e das bênçãos do seu tio. Prosperou também, e agora a riqueza era tão grande que começou a haver uma contenda. Olha, riqueza demais que gera contenda, Paulinho. Até riqueza não pode ser demais, irmã Maria Alexandre. Quando a riqueza é demais, gera contenda. Havia um grupo muito grande aqui no Brasil, há uns anos passados, não vou citar nome por questão de ética, era um dos grupos mais fortes empresarial do país. Mas quando o chefe, o cabeça, faleceu, a guerra foi tão grande entre os filhos que em pouco tempo acabou-se tudo. Riqueza, quando é muito grande, também causa esses problemas. E Abraão, como de Deus, homem de Deus, não escolheu nada, porque ele já tinha sido escolhido por Deus. Quem é escolhido por Deus, a escolha dele é quem? É quem? Eu escolho Deus. Eu fui escolhido por ele e dele eu sou, como disse Paulo lá, que eu mandei vocês ler aí, em Atos 27. Então, Abraão chegou para Ló e disse: meu filho, é o seguinte, a riqueza aumentou, você também está muito rico, mas não está dando mais para a gente ficar junto. Aí a gente vai ter que se separar. Fala o seguinte, a vida depende das escolhas. Eu escolhi Deus.
Vocês escolheram quem? Veja bem, olhe, a vida é feita de escolha. Nós estamos muito... É tanta riqueza que não dá mais nem para ficar perto. Mas eu não tenho outra escolha. Eu escolho Deus. Agora, você é quem vai escolher o que vai fazer. Se você disser que vai para a direita, eu vou. Se você disser que é para a esquerda, eu vou. Bom, escolha. E ele levantou os olhos, cobiçou as campinas de lá de Sodoma, e para lá foi com a sua riqueza. Foi para lá. Tem crente que é assim, não olha nem as consequências do lugar. Só vê o dinheiro, só vê a riqueza. Está botando em risco, por isso que eu disse aqui, se eu fosse dar um tema, seria o risco da conformidade com o mundo. Porque Paulo disse, não vos conformeis. E ele, ao ver as campinas, ver o pasto, disse, ali vai ser bom para mim. Mas não se preocupou com o comportamento daquele povo perante o seu Deus. Sodoma, como vocês podem ver no versículo 13 do capítulo 13 de Gênesis, diz, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Mas foi para lá que ele escolheu. Tem gente que está prestes a cair numa desgraça porque não soube escolher ficar na esperança que Deus vai resolver. Eu já vi um crente dizendo assim, não, eu tenho que fazer uma fezinha na quina. E a única quina que ele acertou foi a quina da mesa. Porque aquilo que Deus não quer, irmão, é paciência, viu? Paciência. Então, ele não observou a maldade daquele povo e foi morar lá. Povo apodrecido aos olhos de Deus. A situação aqui, eu podia levar mais tempo, mas o tempo não dá para ir. Eu quero somente mostrar para vocês que quando pensa que não, aquela sua cidade, aquele rei entra em guerra com outros para lá e perde a guerra para um outro rei. E lá vai Ló com tudo que tinha direito. Sua família, a família dele se resumia melhor, a esposa e 2 filhas. Foi-se embora Ló, sua mulher, suas filhas, seu gado, seu ouro, sua prata, foi tudo. Quem escolheu o lugar? Quem escolheu foi Deus? Foi Ele. Todas as vezes que nós vamos para um lugar que Deus não escolheu para nós, você veja que Abraão foi e teve que voltar. Ainda bem que ele tinha feito um altar antes e voltou para o altar de novo. Mas Ló foi levado cativo. E vai Abraão agora, buscou a Deus, pediu força e montou um grupo, um exército de gente, de confederados, de amigos, foi lá e tomou ele de volta e trouxe ele de volta. Mas para onde ele voltou? Para o lugar do altar? Não. Voltou para a mesma cidade. Quando Deus não suportou mais, aí veja o que acontece. Leamos o capítulo 18 de Gênesis e o versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão, nos cavaleiros humanos, quando ele estava sentado à entrada da tenda, o maior calor do dia. Muito bem. Abraão estava onde, irmãos? Na porta da sua tenda. Um homem de Deus, ele cuida da sua casa. Quem está na porta da tenda sabe quem entra e sabe quem sai. É assim ou não é? Quem está na porta da tenda, Jesus disse que para entrar na casa de um valente, só se amarrar ele. Estava ele na porta da tenda.
quando o dia era mais quente. Qual é a hora que o dia é mais quente? Pronto, meio-dia, estava ele na porta da tenda. Homem de Deus, na porta da tenda. Agora, pula aí para o capítulo 19, versículo 1, irmão. Leia aí. Sim. Sim. Meu Deus. Olha aí. Deu um sinal que era crente, ó, né? Tá vendo que ele tinha aprendido com o seu tio, mas não sabia oferecer sacrifício a Deus. Demonstrou reverência, se ajoelhou, eram os anjos, mas onde é que ele estava? Onde é que ele estava? Quando os anjos encontraram ele aonde? Na porta da cidade. Agora, que beleza. O que era que estava Ló, um crente, vendo na porta de Gomorra, aliás, de Sodoma, irmãos? É a mesma coisa que qualquer um de nós aqui sair e ir lá para aquelas ladeiras de Olinda, agora pelo carnaval. O que é que o crente vai sair para ver? Outro dia um irmão chegou para mim, faz anos isso, aí disse assim: pastor, eu estou passando uma prova muito grande, financeira, e vai ter uma festa aqui na cidade, que é uma festa que tem aí todo ano, que é dos padroeiros, não é? Então, eu vim, para ser sincero, eu já até comprei as coisas, mas uma coisa me disse assim: consulta o pastor, e eu vim saber se o senhor concorda. Eu vou levar um bocado de coco verde para vender lá na festa. Porque a festa lá tem a festa religiosa e a profana, né? Então eu vou lá por meio para ver se vendo coco verde lá. Aí, e eu vou pagar o dízimo. Aí eu disse: rapaz, eu sendo você não ia não. Eu sou de Deus, não quero negócio com pagão, não quero negócio com essas coisas não. Quando Deus quer abençoar o crente, abençoa e acabou. Pega teus cocos e vai para a feira. Vai amanhã para o ponto do ônibus ali para ver se Deus não vai fazer vender os cocos. Seja fiel, disse que vai dar o dízimo. Diga: Senhor, eu estou na prova, mas eu sou teu. Vai. Amanhã, se tu crer no que eu estou te dizendo, para onde tu for com esses cocos, tu vende. Tu não precisa ir para a festa de Damião, não. Ele creu e no outro dia foi. Não saiu do terminal de ônibus. Disse que vendeu mais cedo do que ele pensava. Voltou, pegou mais outra carga e levou. Vendeu 3 viagens para poder terminar o dia. Quem é de Deus, o negócio dele é com quem, irmãos? Quantos são de Deus aqui? Se você entender o que eu falei, fique de pé e dê um glória que vai chegar no céu. Aleluia.